Fala, Renate! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje você está acompanhando a recuperação do 10 em 1 da semana número 25. Essa recuperação que sai toda sexta-feira aqui no canal às 8 horas da manhã. Mas antes da gente começar essa recuperação, deixa eu te passar alguns recadinhos aqui que são super importantes. Eu não sei se você sabe, mas a gente criou um movimento aqui no nosso canal que toda segunda e quarta eu posto vídeos ensinando você a mexer com o YouTube. E por que eu acho que isso é importante para você? Porque eu sei que tem uma mensagem que queima dentro do seu coração, que você quer botar para fora, porém ainda não consegue. E através da minha experiência, tudo aquilo que eu tenho acumulado ao longo de 12 anos mexendo com o YouTube, testando coisas novas, eu comecei a ensinar para você. E eu sei que você consegue fazer também, porque assim como eu tinha dificuldade e eu consegui superar, eu tenho conseguido superar cada dia, eu sei que você também pode. Então essa mensagem que queima dentro do seu coração, eu quero ver você botar para fora, para que seu propósito aqui na Terra se cumpra. Então eu vou deixar a playlist da Jornada Transbordo na descrição desse vídeo aqui. Você vai lá, clica para poder acompanhar. E outro recado super importante também é que os slides que a gente vai mostrar aqui nessa recuperação estão no meu canal do Telegram. Então você também vai encontrar o link do canal na descrição desse vídeo. Baixa aí um pouco, vê lá, clica, entra no grupo do Telegram e aí você vai conseguir encontrar os slides da recuperação por lá. Partindo disso, eu quero te mostrar agora como é que vai ser o esquema da recuperação da semana. Ela funciona assim: a gente começa primeiro fazendo o resumo da mentoria, depois a gente parte para a modelagem, depois a gente fala do filme e por último a gente fala do livro. Fica dividido assim nessas 4 fases. A primeira fase que a gente vai falar é da mentoria do 10 em 1. A mentoria do 10 em 1 acontece toda segunda-feira no canal do Pablo às 4h52 da manhã. E a gente separa os melhores códigos da semana para compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam modelar e adaptar aquilo para a sua realidade de vida. E aprender muito também, colocar em prática, entender do que é que a gente está falando da semana. A gente vai começar com esses códigos aqui agora. Toda segunda-feira é dia de comemorar micro-resultados. E quando você comemora micro-resultados, você tem consciência de autogoverno. Todos nós fomos chamados para governar e não tem nada mais poderoso do que governar sobre nós mesmos. O tema dessa semana é a aliança. E a aliança é no coração. O anel é um símbolo visual da aliança. O nosso alvo é acelerar o tempo. Para isso, precisamos repetir progredindo. É tempo de avançar mais rápido, sem atropelar processos, sem pular etapas, mas gastando energia. Todo degrau produz a base para a dobra. A aliança é igual à intimidade, e intimidade tem a ver com coração, com proximidade. Se você precisa chegar em algum lugar, você precisa de aliança. A aliança não é parceria, a aliança não é amizade, a aliança não é patrocínio, a aliança é intimidade. Você tem aliança sexual com seu cônjuge. Você não fica pelado na frente de qualquer outra pessoa. Inclusive, se você tem filhos, você também não deve ficar pelado na frente deles. Pessoas que te apoiam é patrocínio, não aliança. A aliança é uma intimidade mútua. E você só tem aliança com Deus se tiver intimidade com Ele. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele tem os mais chegados. A intimidade é mútua. Se não tiver pacotes enviados e pacotes recebidos, não existe aliança. A aliança é em todas as situações. Ela precisa de reciprocidade. Você sente isso no olhar, na fala, na frequência e no respirar da pessoa. O casamento acaba quando a aliança é quebrada. O filho que você tem mais aliança é o que você mais quer por perto. O que tem aliança é o que dá mais prazer para o pai. Os filhos podem até desobedecer, que faz parte do processo de aprendizado, mas o que tem aliança não é rebelde. Quando você quer crescer, você precisa de aliança. Momentos de crise checam a aliança checa a crise. É na crise que você checa a lealdade e a fidelidade. O dedo onde se põe o anel de casamento é o dedo que tem menor distância até o coração. Ela é circular porque não tem começo nem fim, é infinita. O círculo representa a aliança. O ouro representa a glória de Deus. Para o ouro derreter, precisa de 800 graus, e você só vai avançar se entender de aliança. Não faça aliança com quem não tem o mesmo propósito que você. Muitos casamentos acabam porque não tem aliança. Assim como a aliança tem 4 estações, nós também temos. Existem pessoas de uma estação, de 2, de 3 ou de 4 estações.
Procure andar sempre com pessoas de 4 estações, porque essas pessoas têm a linguagem do reino. Você pode até ter aliança com pessoas que têm valores diferentes, mas os princípios precisam ser os mesmos. A aliança não pode ser feita com qualquer um, porque a aliança retroalimenta a energia. A aliança é morrer um pelo outro. O terceiro ano dos 7 ciclos é o ano da aliança. Quem leva os 7 ciclos a sério cresce muito rápido. A aliança é com Deus, a segunda aliança é com seu cônjuge. Não existe esse negócio de cara a metade, existem pessoas plenas. Você é uma pessoa completa e seu cônjuge também. Lembre de uma coisa, 1 vezes 1 é igual a 1. A aliança é uma coisa muito séria. Muitas pessoas casam sem fazer aliança verdadeira. 98% do mundo são pessoas de uma única estação. Muitos não crescem porque insistem em andar com pessoas de uma estação e insistem em carregar pessoas pelas 4 estações. As pessoas de 4 estações não te abandonam pelos seus acertos e erros. Ela transcende o tempo e suas escolhas. Elas são as pessoas para você ter aliança. Não faça aliança com gente adúltera, por exemplo, nem com as pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Passe pela crise com as alianças certas. Nem todo amigo que você tem aliança. Quando você desagrada uma pessoa, você regula a expectativa que ela tem em relação a você. O corpo, a alma e o espírito têm aliança. Para você acelerar, você precisa fazer alianças certas. A Bíblia fala sobre amigos mais chegados que irmãos, e falsas alianças atrasam o tempo. As pessoas querem pegar carona com você depois que você dá certo. Nas alianças, as pessoas viram parte de você e você vira parte da vida delas. Nas pessoas de 1, 2 ou 3 estações, você serve a elas. O dinheiro prova a aliança. Sucesso e fracasso também provam a aliança. A aliança passa pelo fogo. É na crise que você faz as verdadeiras alianças. Que o Senhor te livre de andar com pessoas de uma estação. A maioria parou de crescer porque está carregando pessoas de uma estação. As pessoas que você mais se decepcionou são aquelas que você achou que tinha aliança, mas só tinha amizade. Isso pode ter te bloqueado em fazer novas alianças. Viver em paz é não ter expectativa em relação às pessoas. Aliança é igual a unidade. Ela independe do tempo. Quando você perceber uma quebra de frequência, a aliança precisa ser interrompida. Abraão, por exemplo, rompeu a aliança com Ló. Abraão deixou Ló escolher o lugar para onde ele estava indo, porque ele sabia que onde Abraão fosse, ele iria prosperar. Para acelerar no tempo, é natural que você vá trocando os networkings. Com quebra de frequência, a aliança se quebra. Não dá para prosperar com gente errada. As pessoas de 4 estações não param de crescer. A aliança filtra pessoas. Em todas as áreas da vida, filtre as alianças. Quem tem dó fica dando manutenção para as pessoas de 1, 2 ou 3 estações para crescer. O segredo do sucesso de quem não avança é ter dó. A aliança é um negócio muito forte. Ela pode mudar tudo. Teste suas alianças, não faça aliança com serpente. O casamento é a única aliança que não se desfaz. A aliança me torna livre e não refém de ninguém. A pessoa que fica cobrando o tempo todo a aliança não é aliança, é prisão. Mas quem não deixa você romper e prosperar não tem aliança com você, mas sim um cadeado. A aliança é eterna. Não brinque de aliança com quem não tem o mesmo propósito que você e com gente que para de crescer. Se você não para de crescer, as pessoas que não têm aliança vão se desconectando naturalmente. A aliança é crescimento. Ande com gente de espírito nobre, de espírito excelente. Tenha um olhar de aliança para com as pessoas. Se não andar com esse tipo de pessoa, você não cresce. Trate das suas alianças. Quando houver uma crise, você testa as alianças. Quem tem aliança no meio da adversidade, cala a boca para proteger o outro. Quem tem aliança não dá conta de deixar uma pessoa se ferrar. Ela vai lá e dá um conselho. Quem tem aliança, guarda o coração em relação a outra pessoa, mesmo no erro. Na aliança não existe cobrança. Faça aliança com pessoas de espírito excelente. Não tem problema nenhum você ter amizades e patrocínio. Às vezes você não cresce por causa dos amigos de infância que estão com você. Tenha muito cuidado com as pessoas que te aconselham e se sentam na sua mesa. Não ande sozinho. Essa aula foi uma aula desafiadora, não desanimadora.
Cuidado com seu coração e com quem tem acesso a ele. Não brinque com ele. Essas pessoas podem te destruir. Lembre do que está escrito em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A aliança suporta confronto. Não confunda amizade com aliança. Não tem processo seletivo para as pessoas de 4 estações. É pela experiência, treino, crise e tempo que se constrói uma aliança de 4 estações. O que faz de você uma pessoa impressionante ou cheio de propósito é o tanto de aliança que você carrega. Com poucas alianças, você é capaz de subir o Everest, mas com muitas amizades, é capaz deles não te deixarem você nem subir o Pico dos Marins. O relacionamento mais puro e mais excelente que existe é a aliança. A aliança te torna livre. Cuidado com gente ciumenta. Gente ciumenta atrapalha tudo. Falsas alianças quebram o acelerar do tempo. Deixe Ló ir embora. Na aliança não existe interesse. Primeiro você deposita, gera valor e depois você saca. Faça o ajuste de rota e vamos crescer. E eu quero deixar um agradecimento especial ao Bruno César. O link do Instagram dele está na descrição desse vídeo. Vai lá, segue ele, que ele sempre fortalece aqui no canal. Ele já entrega tudo pronto aqui para facilitar na recuperação da gente. Então eu quero deixar esse agradecimento especial a ele aí e vamos partir agora para a segunda fase, que é a de modelagem. A modelagem dessa semana vai ser do Nésio Monteiro. Como ele é uma pessoa que tem muita aliança e passou pelas 4 estações da aliança, o Pablo achou muito interessante indicar ele para a gente modelar. Então a gente vai conhecer um pouco da história de vida dele e eu ainda separei 15 códigos aqui para compartilhar com você. Vamos lá! O Nésio Monteiro é natural de Iporá, em Goiás, e nasceu em uma família humilde e já dava seus primeiros passos no empreendedorismo aos 8 anos de idade, quando vendia picolés pelas ruas da cidade. Em seguida, ele começou a fazer carrinhos de rolimã para vender e, percebendo que as rodinhas com o tempo de uso se estragavam, ele começou a vender o serviço de conserto das mesmas. Desde muito cedo descobri que tinha uma aptidão muito forte com finanças, uma área que afeta milhares de pessoas, destrói famílias e impede que elas vivam o verdadeiro propósito em suas vidas. E na escalada da minha própria vida, eu decidi ajudar as pessoas a mudarem esse cenário. Ao longo de sua adolescência e juventude, o goiano passou por diferentes empregos, alcançou grandes cargos, até decidir abrir seu próprio negócio, se especializar em finanças e investimentos, iniciar um programa de mentoria que já beneficiou milhares de pessoas e compartilhar muito do seu conhecimento nas redes sociais. Meus seguidores me pediram cada vez mais dicas e também um livro. Eu entendi a importância de deixar um legado de aprendizado através de livros, já que assim eu poderia atingir cada vez mais pessoas e de forma atemporal. O primeiro livro do Nésio foi lançado em 2021, que se chama A Escalada e os Riscos do Percurso. Esse livro remete a situações de superações em riscos de vida, paternidade, uma vez que ele perdeu seu pai com quase 4 anos de idade em um acidente de carro, e sua trajetória com aprendizados no mundo do empreendedorismo. Separei agora 15 códigos do Nésio para você modelar e adaptar para a sua realidade de vida. Vamos começar aqui. O primeiro é: se você focar no que precisa aprender no momento, você vai crescer muito mais do que se focar em várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes, você só quer um sócio porque não se sente confiante em si mesmo. Quando você ouvir a voz de Deus, só obedece e vai, mesmo que pareça loucura. Empreender não é fácil, mas você pode aprender com a experiência de outras pessoas. Em um livro que você lê, você aprende com anos de experiências das pessoas. Investir em conhecimento te faz economizar muito tempo. Todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão que Deus te direcionou, vai parecer loucura, mas você vai viver coisas sobrenaturais. Por que não andar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu? Toda vez que você obedece a Deus, você tem um nível de experiência. Isso faz sua fé crescer. Toda vez que você obedece, você não é mais sua responsabilidade, você é responsabilidade de Deus. A prosperidade é natural, mas o medo te trava. Não se preocupe com amanhã, viva o dia de hoje. 85% das preocupações que você tem nunca vão acontecer. O casamento é um acelerador de resultados quando vocês estão em unidade.
No casamento, um é o suporte para o momento de dificuldade do outro. O Nésio realmente é uma pessoa de muita aliança, a gente consegue aprender muito com a história de vida dele, e eu quero que você deixe aqui nos comentários qual desses códigos que eu compartilhei com você que foi o que mais te tocou. Lembre de uma coisa, aquele código que mais falou com você é o que você precisa trazer para o seu coração e aplicar, que você consegue ter resultado com isso. Finalizando essa parte aqui de modelagem, a gente vai para a fase 3 da recuperação, que é a do filme. E antes de compartilhar a resenha do filme que eu preparei aqui para vocês, eu quero te contar a sinopse para você conseguir entender do que é que se trata esse filme de verdade. Ele conta a história de Lee Strobel, que é um jornalista durão que está exatamente onde queria estar na sua carreira, no topo. Depois de ganhar um prêmio por um relatório investigativo que ele fez, ele foi promovido no Chicago Tribune. Em sua casa, a situação já era um pouco diferente. Leslie, sua esposa, começou a ter fé em Cristo, que ia totalmente às crenças que ele tinha, porque ele era um ateu declarado. Para salvar seu casamento, Lee utiliza de sua experiência jornalística para comprovar que tudo aquilo que o cristianismo fala, na verdade, era uma grande mentira. E aí, perseguindo a maior história de sua carreira, ele se bate com alguns fatos que podem mudar aquilo que ele acredita ser a verdade. Eu preparei aqui agora a resenha desse filme baseado na própria história desse jornalista. Ele virou pastor e você vai conhecer agora um pouco da história dele. Quando sua esposa inesperadamente se converteu ao cristianismo, o ex-ateu Lee Strobel disse que a decisão dela desestabilizou o casamento e ambos chegaram a conversar sobre a possibilidade de um divórcio. Porém, uma demonstração de amor de Cristo por meio de sua mulher acabou pesando nessa balança. Em uma entrevista ao Christian Post, Strobel disse que ele começou a se declarar ateu durante sua adolescência e depois que ele se casou com sua esposa Leslie, mas detestou a posterior conversão de sua mulher ao cristianismo. Em uma análise feita do seu best-seller Em Defesa de Cristo para o New York Times, Strobel disse que a conversão de sua esposa foi inicialmente vista por ele como uma fraude. Ele disse assim: "Eu tinha casado com uma Leslie, a divertida Leslie, a despreocupada Leslie, a Leslie que assumia riscos. E agora eu temia que ela se transformasse em algum tipo de puritana sexualmente reprimida, que trocaria o nosso estilo de vida dinâmico para por todas as noites de vigília de oração e trabalho voluntário em cozinhas sujas." Strobel disse que uma vizinha que vivia no mesmo prédio que ele teria sido a responsável pela interrupção do status quo em seu casamento. "A minha esposa conheceu uma mulher no mesmo condomínio que morávamos. Ela era cristã e as duas se tornaram amigas. Depois de um tempo, ela entregou sua vida a Cristo e me contou sobre isso. Minha reação inicial foi falar em divórcio com ela. Eu não queria estar casado com uma cristã e pensei que ela ia se transformar em alguma beata ou algo do tipo." Strobel disse ao Christian Post naquela época que ele achava que Deus era uma invenção, fruto dos próprios medos das pessoas. "Eu pensava que o simples conceito de um Deus todo amoroso, todo poderoso, onisciente, criador do universo era um absurdo. Eu não acreditava que Deus criou as pessoas, mas achava que as pessoas criaram Deus, porque tinham medo da morte, então inventaram essa ideia sobre o céu. Esses eram os tipos de pensamentos que eu tinha. Eu era hostil com relação ao cristianismo. Eu costumava zombar e rir das pessoas que acreditavam na divindade de Jesus Cristo." Strobel disse que ficou surpreso, no entanto, com as mudanças positivas que percebeu em sua esposa. "Fiquei agradavelmente surpreso, fascinado pelas mudanças claras em seu caráter, sua integridade e sua confiança pessoal. Ele ficou tão impressionado com essas mudanças que começou a se sentir estimulado a ler a Bíblia para descobrir de onde teriam vindo tantas mudanças positivas. Posteriormente, eu já quis chegar ao fundo daquilo que teria levado às mudanças sutis, mas significativas na atitude da minha esposa. Então eu me propus a investigar mais os fatos que cercam o cristianismo. Após 2 anos de intensa pesquisa na Bíblia, usando suas habilidades de investigação jornalística que desenvolveu como repórter do Chicago Tribune e consultando mais de 12 líderes bíblicos, teólogos, estudiosos e especialistas, Strobel entendeu que a fé firmada em Cristo era sólida e se converteu ao cristianismo. Hoje ele diz que seu casamento está mais forte do que nunca e que sua jornada é uma verdadeira história de amor. Eu quero chegar a mais pessoas com a evidência do cristianismo, a verdade da fé cristã e do amor de Deus. Este filme eu acho que vai abrir um novo caminho, porque um monte de gente talvez não esteja interessada em ler um livro de 300 páginas.
mas poderiam se interessar em assistir um filme de 90 minutos. Um filme muito interessante que vale a pena ser assistido, principalmente por causa dessa declaração final dele, que um filme de 90 minutos é muito mais rápido de ser assistido do que um livro de 300 páginas. Partindo disso aqui agora, a gente vai para a última fase da nossa recuperação, que é do livro. O livro dessa semana foi o Cristianismo Puro e Simples. Eu quero contar antes para você a sinopse, antes da gente partir para a resenha que eu preparei dele para você. Vamos lá! Em um dos momentos mais sombrios da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC para dar uma série de palestras pelo rádio com o objetivo de compartilhar a fé cristã de uma maneira simples e rápida para quem pudesse ouvir e conseguisse entender dentro daquele tempo que foi dado. Esse material produziu o livro Cristianismo Puro e Simples. Dentre suas obras mais populares e uma compreensão do seu legado, C.S. Lewis mostrou os principais elementos da cosmovisão cristã e aos poucos nos levou a temas mais complexos e profundos, gerando reflexão e debate. A resenha do livro que eu preparei para vocês diz assim: em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis não ergueu a bandeira de nenhuma religião nem tentou persuadir ninguém, mesmo tendo se convertido ao anglicanismo. Ele apenas nos trouxe uma compreensão do cristianismo. Para ele, era como uma sala principal que leva e encaminha outras pessoas a salas diferentes. O cristianismo que C.S. Lewis abraça é humano, mas não é fácil. Ele nos pede para reconhecer que a grande guerra religiosa não se trata em um campo de batalha espetacular, mas dentro dos nossos corações, do nosso coração humano comum, quando acordamos de cada manhã e sentimos as pressões do dia a dia se abatendo sobre nossas cabeças. C.S. Lewis nos permite pensar e refletir profundamente sobre nosso comportamento, nosso modo de vida e como tratamos os outros. Esse é um livro muito importante para a nossa biblioteca cristã. Mas não pense que ele é inútil para não cristãos. Pelo contrário, Lewis relatou as questões que levantou antes da sua conversão, quando ele era ateu, e que também podem ser as suas questões. Esse é um livro que possui muitas analogias para facilitar a compreensão e mesmo assim não é indicado para quem está com a cabeça cheia, porque ele nos leva a uma reflexão muito profunda. Esse é um livro que nos faz sempre querer ser pessoas melhores. A divisão do livro foi dada em 4 livros menores. O primeiro livro fala sobre o sentido do universo, abordando temas como a lei da natureza humana, em seu primeiro capítulo. O segundo livro diz a respeito da fé cristã e no que os cristãos acreditam, acometendo temas como as concepções concorrentes de Deus e do dualismo do bem e do mal. O terceiro livro refere-se à conduta cristã. Entre os capítulos é falado sobre moral, virtudes, perdão, esperança, fé e caridade. E no último livro é falado sobre a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a relação do tempo humano e o tempo de Deus. A leitura desse livro cria uma impressão de que o autor falou de Deus com muita propriedade de conhecimento, como quem fala de alguém com quem se convive, como uma pessoa que enaltece alguém por quem o amor que sente é indescritível. Além disso, a forma como o autor fala sobre a vida eterna é maravilhosa. O fato de existir um céu e uma vida eterna, uma vez que a queda do homem nos causou uma breve vida aqui, mas a graça, felizmente, nos possibilitou fazer desta vida apenas uma peregrinação e não um fim. Ele nos cura de todas as nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Por um lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos nem nos nossos melhores momentos. E por outro lado, que não precisamos nos desesperar nem mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. E se você quiser acompanhar o audiobook desse livro, que tem pouco mais de 6 horas, você pode entrar no canal do Rafael Fernandes. É um canal que a gente tem uma parceria aqui, então você entra lá no meu canal, na aba Comunidade, você clica lá, vai ter o audiobook. É só clicar e ir direto para o canal dele que você vai conseguir acompanhar. Então é isso, reinante. Essa foi a recuperação dessa semana. Me conta aqui nos comentários o que foi que você achou dela, o que é que você acha que poderia melhorar e deixa aqui nos comentários para eu saber. Então é isso. A gente se encontra na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã aqui no canal para mais uma recuperação do 10 em 1 e você conseguir acompanhar todas as tarefas. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!